evangelhos, você vai perceber que esse é um dos momentos mais alegres de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre outros momentos aqui, mas todo casamento para o judeu é um momento único. Agora imagina só a tristeza do noivo e da noiva ao descobrirem que acabou o vinho. Então, automaticamente, Jesus foi lá e fez com que a água se tornasse em vinho. Então, para um casamento judaico, era muito típico servir vinho. Então, servia em primeiro lugar o vinho, que não era tão bom, e por último deixava o vinho melhor. Porém, acabou o vinho. Então, aquele casamento ficaria para baixo, todo mundo ficaria triste. Se acabou o vinho, o coração do homem não consegue mais se alegrar. E Salomão diz que o que alegra o coração do homem é o vinho. Então, Jesus vai lá e faz com que a água se torne em vinho, através do seu poder. Então esse é um momento alegre. Aquilo que poderia ser triste se torna em alegria. Então aquele casamento que poderia ter o seu fim muito tristonho se torna na verdade um fim emblemático e com muita alegria. Em Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o 2, fala também sobre um momento muito interessante, onde Jesus ele come com os publicanos e pecadores. É um momento de alegria para Jesus. É o momento em que os pecadores estão se achegando a ele. E Jesus foi convidado por esses pecadores e publicanos para jantar em suas casas. Então Jesus, ele foi até lá e pregou sobre o reino de Deus. Lembrando que o judeu não convidava qualquer pessoa para comer na sua casa. Lembrando que havia publicanos ali que eram ao mesmo tempo judeus. Era na verdade uma mistura com o judaísmo e também com algumas ideias greco-romanas da época. Mas essas pessoas abriram as portas para Jesus. E para Jesus foi um momento de alegria, jantar ou almoçar com essas pessoas, publicanos e pecadores. Para ele foi um momento assim extraordinário. Agora, em Lucas capítulo 10, do versículo 17 até o 21, nós temos uma passagem muito interessante que os discípulos são enviados ali para pregar nas aldeias e eles voltam e começam a testemunhar o que aconteceu. E eles começam a dizer o seguinte: olha, Jesus, nós batizamos muitas pessoas, nós expulsamos demônios, e Jesus fala o seguinte: olha, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então, Jesus, ele sentiu alegria naquele momento ao ouvir o que estava acontecendo nas aldeias, nas cidades vizinhas, naquelas regiões ali que tinham pessoas leprosas. Tudo aquilo que os discípulos falaram sobre os testemunhos, aquilo que aconteceu, o coração de Jesus se alegrou. Ele começa a dizer o seguinte: eu te louvo. Então Jesus se alegrou com aquilo ao receber essas mensagens de que pessoas estavam sendo libertas de seus demônios e tudo mais. Então foi um momento de alegria de Jesus. Em Mateus capítulo 16, do versículo 16 até o 17, também tem uma passagem muito interessante onde Pedro reconhece Jesus como Filho de Deus. E Jesus, ele se alegra quando Pedro reconhece que ele era o Filho de Deus. Jesus diz o seguinte: olha, não foi a carne que te revelou, mas foi o próprio Deus que te revelou isso, Pedro. E nós temos também uma última passagem em Atos dos Apóstolos, onde mostra Jesus, ele comendo juntamente com seus discípulos, em seu estado já espiritual, com seu corpo glorificado. Então Jesus sentiu alegria até mesmo após a sua ressurreição, quando ele estava juntamente com os seus amigos, almoçando ali ou jantando durante um período do dia. Então, gente, todos esses textos mostram realmente que Jesus, ele sentiu alegria durante muito tempo em sua jornada aqui na Terra, porque ele era homem, ele era ser humano como nós. Agora, vamos para o último sentimento que para mim Jesus não teve. Tá? E eu vou explicar por quê. A ansiedade. Ficai aqui. Na minha opinião, e lendo a Bíblia também, eu não encontrei nenhuma passagem que demonstra que Jesus teve ansiedade. Não é correto dizer que Jesus teve ansiedade porque Jesus era Deus. Ele sabia o que iria acontecer. E o grande problema da ansiedade é que ela antecipa algo que não aconteceu ainda e nos traz preocupações. Alguns dizem: não, Jesus teve ansiedade ali quando ele estava no Getsêmani. É meio difícil falar isso porque a ansiedade é a incerteza de coisas que ainda não aconteceram. É tipo assim, Jesus não sabe o que vai acontecer,
ele prever. Então, se ele prever, ele vai ter ansiedade, porque não aconteceu ainda. E depois da ansiedade pode vir o quê? A depressão e até mesmo crise do pânico. E essas coisas nós não vemos no Filho de Deus. Então, nós não podemos fazer teologia no silêncio das Escrituras. E se você olhar toda a história de Jesus, não parece que ele teve ansiedade, porque a todo momento ele confiava no Pai. E a Bíblia nos diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade diante de Deus, porque ele tem cuidado de nós. Só que no caso de Jesus, ele não teve ansiedade. Por que não? Porque ele sabia o que iria acontecer com ele. Ele fala o seguinte: olha, basta a cada dia o seu mal, vamos fazer as coisas de hoje. Então ele já ensinava que nós não devemos ficar preocupados com o amanhã e viver o hoje. Então como que um homem ensina que nós devemos viver o hoje e não se preocupar com o amanhã, e esse mesmo homem teve ansiedade? Não faz sentido, entende? É por isso que Jesus fala o seguinte: olha, vocês não devem ficar ansiosos por causa de coisas, ou seja, o trabalho, a alimentação, ou até mesmo a roupa que vocês vão vestir. Então, de todas essas emoções, o único sentimento ou emoção que não tomou conta do corpo de Cristo em si foi a ansiedade, porque ele sabia o que iria acontecer. Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.